piores mentiras que as pessoas acreditam sobre o Estado é a ideia de que ele serve para proteger a sua propriedade privada, que ele defende você de agressões, que ele cuida de você, que ele mantém o registro. Isso é o exato oposto da realidade. E uma das coisas que mais expõe isso é o legado agora da nossa linda Copa que a gente teve. Você ainda lembra dela? A gente quase esqueceu disso já, né? Mas o legado disso porque foi muito utilizado uma lei chamada domínio eminente. O que é domínio eminente? Domínio eminente é a ideia estatal de que você tem propriedade até o Estado decidir que ele tem uma ideia melhor para o que você deveria fazer com a sua propriedade. Por exemplo, você tem um terreno e o Estado fala, poxa, eu queria expandir uma oficina aqui do Estado, ou queria expandir um ponto de ônibus, e o teu terreno está do lado. Então eis o que vai acontecer. Esse terreno não é mais seu. E você tem duas opções. Você pode aceitar o que eu acho, o que o Estado acha que eu deveria pagar para você, ou você pode só ser chutado mesmo e calar essa boca. Você tem essas duas opções. Você pode aceitar o que eu, Estado, bonzinho, resolvi pagar pela sua propriedade. Ou você pode ganhar nada. E de qualquer forma você perdeu o seu terreno. Não é uma venda forçada. Você não tem o direito de se opor a isso. Isso aconteceu muito na Copa. Isso foi muito usado para extensão de não só dos estádios, mas de obras de mobilidade. E tem lá na descrição para você ver o artigo que me inspirou, me deixou puto para gravar esse vídeo. Que é de um cara que tinha uma oficina lá em Recife e teve seu terreno expropriado para expansão de um terminal de ônibus que nunca foi feito. O terreno do cara tá lá largado. Você perdeu o terreno, a gente não vai usar nada pra ele. E agora o cara tá na dívida, ferrado, não tem onde trabalhar. Era o negócio dele. Era a oficina dele, com o dinheiro dela ele criou os filhos, estava ajudando a criar os netos. O Estado tirou, pagou parte pra ele, pagou 28 mil reais, eram 70. Pagou 28 mil reais, e os outros 42 o Estado não pagou. Não pagou. Porque você vai fazer o quê? Você vai entrar com um processo contra o Estado, no Tribunal do Estado, na velocidade que o Estado achar que esse processo tem que correr? Vai lá, campeão. Pode ir lá. Isso se ele tiver dinheiro para contratar. Ele, obviamente, não tem dinheiro para contratar um advogado. A propriedade dele foi confiscada. O resultado do trabalho dele. Não sei de onde veio. Talvez de uma herança, talvez de alguma coisa assim. Talvez tenha comprado com o suor das costas dele. Mas perdeu. E não, vamos ser sinceros, é muito provável que ele não vai ser pago. Centenas de pessoas no Brasil estão nessa situação. O Estado chegou e tomou sua propriedade. Lá, agora é meu. Eu vou usar para o que eu quiser e tchau. Assim, direitos de propriedade, eu não gosto desse termo direitos. Porque é o termo oficial, mas é que direitos, as pessoas têm uma impressão geral, assim, que um direito é dado pelo governo, ele é garantido e protegido. Eu gosto mais do termo uma verdade autoevidente. Direitos de propriedade são uma verdade autoevidente. Você é dono de você mesmo, e se você faz alguma coisa, essa coisa, resultado da sua ação é seu. Se eu tomo isso de você, eu estou atentando contra a verdade básica de que você é dono de você mesmo. Direitos de propriedade ou existem, ou não existem. Primeiro que assim, eles são uma verdade, não tem o Estado colocar isso na Constituição, você não precisa que o Estado coloque isso num papel ali para... A própria verdade, um próprio raciocínio filosófico honesto te prova que propriedade existe. O Estado serve, o Estado existe para predar a sua propriedade. Para tomar, para chupinhar, para parasitar o quanto ele quiser, ou confiscar quando ele achar conveniente, como essa situação. Ou você tem o direito respeitado, né? Você tem o respeito ao seu direito de propriedade, ou não. Não tem meio termo. Não tem assim, olha, o Estado garante os seus direitos de propriedade nas seguintes condições. Não. O que está sendo dito é, nestas condições aqui expostas, você pode usar a sua propriedade. Nestas, não. Mas espera. Se a propriedade é sua, mas eu, Estado, estou dizendo como que você vai usar ela, a propriedade é de quem? Se você tem a sua casa e você vai mudar alguns móveis dentro dela, sei lá, você vai rearranjar a sua sala. E você tem que consultar o seu vizinho para fazer isso. Porque senão ele pode te processar criminalmente.
De quem é o apartamento? Se você tem direito à propriedade de algum terreno da sua casa, de alguma coisa, mas para fazer coisas você tem que ficar consultando o governo, e a qualquer momento ele pode cancelar isso, você tem algum direito à propriedade? É que nem liberdade. Ou você é livre, ou não. Ou você tem domínio de você. E os dois termos são intercambiáveis, na verdade, se a gente colocar a semântica um pouco de lado. Porque o controle da sua autopropriedade é liberdade. É a liberdade de você associar a sua propriedade com a de outros como você quiser. Você associar a sua pessoa com outros como você quiser. Se isso é interrompido, não é que você tem uma meia liberdade, uma meia propriedade, direitos de liberdade em certas condições, direitos de propriedade em certas condições. Não, é tudo uma mentira. Toda a propriedade está coletivizada na mão do governo, está sendo controlada por ela e você vai obedecer isso, senão você vai ser violentado, como no caso desse sujeito. Ou você vai aceitar a extorsão, que é me dê a sua propriedade por esse valor, ou você vai ser violentado e chutado dela. O Estado funciona assim. Ou você vai fazer o que eu quero, ou eu vou te bater até você fazer o que eu quero. E foi o caso do cara. Só que a gente já entende que é melhor, logo na primeira, desistir, porque senão você vai apanhar um monte. A gente já entende isso. É um governo de gangue, basicamente. Entendam isso. Entendam isso nesse exemplo. É uma pessoa pacífica, que nunca fez mal a ninguém, que só estava vivendo a vida dele. O governo chegou lá e falou, meu. E ele pode, dentro da lógica dele, com a Corte Suprema dele, com a Constituinte dele, com os políticos dele, decidir isso a qualquer momento sobre você. É só que ele percebeu que a melhor coisa é não fazer isso muito, porque daí ele consegue tirar mais de você. Porque se ele fizesse isso, você se rebelaria. Então ele só fica ali puxando um pouquinho. Agora, não entenda errado. O Estado, na prática, interpreta toda e qualquer propriedade como, no fim das contas, dele. Se o Estado existe, você é só um peão, uma engrenagem na máquina. Não existe meio termo. Ou você é livre e tem sua propriedade, ou não. Entendam esse conceito. Dúvidas nos comentários? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.